Olá, a gente está mais um papo de médico. Eu sou a Gabriela Sarti, sou estudante do quinto ano de medicina da USP. Estou aqui com o Gabriel Franco, que está no primeiro ano da especialidade de urologia no Einstein. Tudo bem, Gabriel? Tudo bom, Gabriela? Boa noite. Eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre sua trajetória, como foi sua faculdade, a escolha pela cirurgia durante a graduação. Legal. Bom, eu fiz faculdade em Santos, fiz o Nimes, sou da 16ª turma de lá. Durante a faculdade inteira, praticamente, eu já decidi que eu ia pro lado da cirurgia. Ainda não tinha decisão da urologia na época, mas acabei ficando por esse caminho. Terminando a faculdade, acabei entrando na cirurgia geral em Sorocaba, fiz PUC, e agora estou aqui no Einstein, Ah, legal. R3. E a urologia veio como para você veio durante a cirurgia geral, né? Que você falou que ainda não tinha muita ideia de urologia, né? Durante a graduação. E como que te tocou a especialidade? Você se interessou, enfim. Eu entrei na cirurgia geral meio que com a cabeça aberta, assim, sem decidir qual lado que eu ia acabar seguindo. Eu sabia que era cirurgia, mas não sabia exatamente a subespecialidade. Durante o R2, acabei pensando um pouco na especialidade da urologia. Acabei solicitando aqui para a equipe do Einstein um estágio externo. Vim, passei um mês aqui e acabei tendo a certeza de que ia ser esse o caminho que eu acabei trilhando aí. Ah, legal. E me conta um pouquinho sobre a escolha da instituição, né? Você fez em uma instituição, né, a cirurgia geral, e depois veio aqui para o Einstein, né? Você já tinha na sua mente que queria o Einstein, você prestou outras provas, como que foi essa escolha? Como eu conheci o serviço aqui, durante esse estágio, acabei focando, assim, em primeiro lugar, eu queria realmente vir para esse serviço. Acabei prestando outros dois, porque assim, a gente acaba não prestando um só, né? Sim. Eu prestei ABC, prestei a PUC Campinas, prestei aqui. Cheguei a me inscrever em Sorocaba também, mas acabou batendo data. Eu fui aprovado na PUC Campinas. No ABC eu passei para a segunda fase, mas como eu já tinha passado aqui, eu acabei não indo para a segunda fase. Mas assim, minha opção primeira e segunda e terceira era vir para cá e acabou dando certo, graças a Deus. Ai, que bom. E você fez a preparação para subespecialidade, né, com o Medicoff, né? Qual foi o curso que você fez? Como que foi? Como você ficou conhecendo, enfim. Durante o R2 eu acabei fechando o HIT, e fiz assim, meio mais ou menos, né, durante a correria do R2, mais trabalhando do que conseguindo estudar, mas deu já para ter uma situada em relação a qual seria o caminho que ia ter que tomar. E no comecinho do R3 eu já fechei o combo, né, do HIT mais o extensivo. Acabei passando o ano aí quase inteiro dedicando e deu para passar direto. Ah, muito bom, muito bom. E me conta um pouco mais das suas estratégias de estudo, né? Porque a gente sabe que durante a residência é muito puxado, tem uma carga horária muito elevada, né? Em tese são 60 horas, mas a gente sabe que nunca é isso, né? Principalmente na geral, né? Acaba sendo muito mais que 60 horas. Como que você acha que a proposta da Medicoff encaixou na tua rotina? Qual era o que que você costumava fazer para estudar? Como você fazia muitas questões? Como é que era? Eu basicamente assim, sempre tive um pouco de preconceito com estudo baseado em leitura. Sempre gostei mais de estudo baseado em aula, fazer resumo e exercício. E acabou que com a proposta, assim, consegui conhecer o HIT, como ele funcionava. Gostei das aulas, de como era a abordagem, com questões, com isso tudo já introduzido na aula. E aí, durante o dia, eu resolvia fazer assim. Chegava em casa, assistia uma aula, duas quando dava, fazia resumo daquela aula e ia fazer exercício. Durante os primeiros 6 meses aí, fiz muito pouco a parte de prova, exercício, essas coisas. Fiquei mais focado nas aulas. Até porque muitas vezes a residência a gente aprende muito mais prática do que teoria. E não necessariamente a prova cobra o que um bom especialista vai saber. Então, é Sim. assim, é um estudo totalmente diferente, o que você foca para Uhum, se tornar um bom profissional e o que você estuda para você passar em prova. uhum. E aí eu acabei focando mais nesse lado da prova nesse segundo semestre e foi esse mais ou menos o caminho que eu decidi. Ah, perfeito. E você, né, falou que estudou por questões, né, e mais perto da prova mesmo, enfim. Você já tinha, né, em mente a prova do Einstein, né? E quais provas você gostava de fazer, que você achava parecido, como que era esse ritmo, enfim. A prova do Einstein, ela é uma prova própria, né? Então ela era meio específica, assim. Não tinha muitos disponíveis na internet, não ficava livre. Eu consegui com alguns amigos que tinham feito anteriormente. Fiz as provas dos anos anteriores.
A gente acaba focando naquelas provas que todo mundo estuda, né? A prova do HC, a prova do SUS, essas provas assim que acaba sendo mais generalista e focam em vários locais da mesma forma, Uhum. mas foi mais relacionado assim, qual que é a base daqueles temas que tem que saber para a prova. E Sim. aí, fazendo exercício, vendo mais ou menos o que caía em outros locais, acabou caindo semelhante no Einstein e deu para ir bem. Ah, perfeito. E assim, né? Na prova de R1, né? A gente sabe que tem aquelas 5 grandes áreas. Todo mundo tem uma dificuldade um pouco maior, assim, em alguma delas, né? E para a prova da subespecialidade na cirurgia, você tinha alguma matéria que tinha um pouco mais de dificuldade, que você penava um pouco mais, enfim, ou era tudo a mesma dificuldade, assim? Ah, sempre tem. Assim, na prova do R1 é muito bem dividido, assim, as 5 grandes áreas. Acaba que todo mundo sabe que tem que estudar pesado. Preventiva, pediatria e GO, porque são as que você tem, entre aspas, menos matéria com mais relevância. Você gabaritando isso, o resto dá pra você ir mais ou menos. Estudar um Sim. pouquinho mais de clínica, um pouquinho mais de cirurgia e dá pra ir bem. Agora, na cirurgia, tem muitas sub-áreas e todas elas teoricamente caem de forma igual. Difícil ter uma prova que seja bem organizada, vai dizer, vai cair tantas perguntas de vascular, tantas de uro, tantas de geral. A gente sabe que cai muito trauma, via biliar, as coisas da cirurgia geral mesmo. Isso tem que focar, não tem jeito. Uhum. Mas das outras subs, às vezes a gente tem um pouquinho mais de dificuldade do que a gente não tem tanta vivência. Na minha cirurgia geral, eu tive muito pouca vivência de cirurgia pediátrica. Então foram temas que, teoricamente, eu sabia o que estava no Medicoff, porque, assim, estudei só realmente na parte do estudo, assim, vivência de paciente, de ter visto, realmente não tive. Acho que foi mais pesou, assim. Sim, Pediátrica é um pouco de cabeça e pescoço, que tem bastante coisa de classificação, etc. que é mais Mas, pesado, né? é, Entendi. E, e assim, como que você, qual é a grande diferença que você sentiu para sua preparação para o R1, né? Quando você estava lá no internato, e para o R3, né? Que a gente não é o R3, né? uhum. Porque são 3 anos de geral, mas para o R3 né, da cirurgia urológica. Como foi a diferença de preparação? O que você não teria feito naquela época, quando você estava prestando para o R1? Ou o que você teria feito, enfim, de diferente? Assim, fiz um estudo mais ou menos parecido. Durante o internato, fiz um outro cursinho, que na época nem existia Medicoff, era um concorrente, mas que também não. Eu consegui adaptar a minha escala à escala do internato. Então, como o cursinho ele era meio que. O material ele era praticamente inteiro liberado no primeiro semestre, você conseguia estar passando em pediatria e estudar pediatria, tá passando em gastro e estudar gastro, tá passando nas especialidades e conseguindo focar naquilo, meio que consolidando o conhecimento, assim. Você vê paciente, vê caso, estuda, faz questão e acaba tendo uma base legal. Na cirurgia acabou sendo um pouco mais difícil, porque não é tão bem estabelecido. Então, a estratégia de estudo foi meio que assim, mais ou menos, vou ver aula, fazer resumo e fazer questão, mas a ordem que teve, assim, foi mais certinho no internato, que eu consegui focar, conciliar o que era a minha realidade prática com a realidade de estudo. Na cirurgia geral já não deu, foi só realmente estudando por conta mesmo. Sim. O pessoal do R1 geralmente faz bastante grupo de estudo, né? Pra se sentir motivado mesmo a estudar e tal. Você pro R3 você fez algum grupo de estudo? Você estudava com alguém, algum colega seu da residência, alguma coisa assim? Né, no primeiro semestre a gente acabou estudando um pouco mais por conta. No segundo, eu tenho um grupo de amigos mais próximo, acho que aqui o pessoal chama de panela, mas não É, é sim. mais ou menos isso. A gente se reunia mais pra fazer prova junto, e aí a gente, tipo, fazia 5 questões e discutia aquelas 5. Fazia mais 5 e discutia aquelas 5. Meio que provas na íntegra, do que pra estudar e discutir tema. A gente Sim. meio que optou por cada um estudar por conta e nessa reta final, assim, fazer prova e discutir por que aquilo tá certo, por que aquilo tá errado. Foi muito útil, porque teve, assim, questões que a gente discutiu e depois caíram. E a gente Sim. conseguiu ir bem naqueles temas, então foi legal. Ah, sem dúvida, né? E a correção das provas, né? Porque essa é uma coisa que é muito importante, né? Quando você erra, não é simplesmente, corrigi, errei, a resposta certa é tal e bola pra frente, né? É você realmente corrigir a prova, né? O que você errou dessa prova, o que você errou da tua lista de exercícios, alguma coisa assim. Eh, Como que você lidava com esses erros? Como você corrigia eles? Você sempre dava uma revisada no tema? Ou, por exemplo, você às vezes tem aquele erro de distração, alguma coisa, você fazia uma anotação para não ter essa distração mais? Como que era? Sim. Assim, erro de distração sempre considerei que, assim, eu sabia a matéria, errei porque não prestei atenção. Então, teoricamente, não é algo que eu preciso estudar um pouquinho mais a fundo.
Agora, quando você errava algo que eu realmente não sabia a matéria, aí eu acabava indo buscando nos meus resumos mesmo que eu tinha feito das aulas. Se não encontrasse nisso, daí ia rever a aula. Foi poucas vezes, assim, que não tava nos resumos que eu precisei ir para um segundo passo, assim, de estudo. Mas como eu fiz pouca prova, também não teve muitas provas para eu corrigir das que eu tinha feito. Eu fiz só 3. Sim. E teoricamente depois da terceira também já tinha acabado e seria só para ano que vem se eu não tivesse passado. Uhum. Mas essa questão de rever as questões, isso eu acho legal até do KeyBank, que tem assim uma aulinha minúscula de cada uma das questões e ajuda bastante, assim, de a gente rever, poxa, essa questão eu não sabia nem a matéria que existia. Uhum. Aí você já vê aquela aulinha de 5 minutos, coloca no 1.5x e consegue até entre uma cirurgia e outra conseguir revisar um tema, é legal. Bom. E, e assim, eu acho assim, essa questão, né, de conciliar realmente, eu acho muito difícil, né, durante a residência, né, conciliar o estudo, né, mesmo. Você conseguia estudar durante os plantões ou não? Como que era? Eu sempre fui muito chato, assim, com o estudo. Então, eu não consigo focar tanto no meio daquela bagunça de gente e tudo. Então, eu optava mais por fazer exercício, às vezes ver essas aulinhas das questões, quando eu tava entre uma cirurgia e outra, algum plantão, do que pegar pra estudar, pegar aula, pegar tudo isso. Que eu me distraio muito fácil, assim. Então, eu preferia deixar pra fazer isso em casa. Até porque eu tenho um preconceito meio, assim, grande com você fazer, assiste aquela aula, considera como assistida, sendo que eu assisti sem prestar atenção. Aí não Sim, adianta nada, entendeu? com certeza. Então eu preferia deixar de fazer isso, mesmo que enrolasse matéria e acabasse juntando, dependendo do estágio que eu tivesse, pra focar mais quando eu estivesse em casa do que no meio assim da loucura. Tive amigos que passaram também e que estudavam no plantão, então assim, é meio que de cada um, Sim. mas eu preferia assim evitar. E qual foi a maior dificuldade para estudar durante a residência, assim, que você Na carga sentiu? horária, definitivamente assim, porque você tem que estudar cansado e é ruim estudar cansado assim. No internato você acaba achando que você tá cansado, mas a verdade é que vai piorar, entendeu? Sim. Ainda mais na cirurgia, né? Cirurgia Exatamente. é muito cansativo, né? E, e assim, de dicas, assim, que você daria para quem tanto tá, né, começando a estudar agora para residência, mesmo para R1, quanto quem já tem, né, essa primeira especialização e que vai prestar o R3, quais são as dicas que você diria para a pessoa não fugir de jeito nenhum, assim, não esquecer, para elas cuidar para poder ter um bom resultado no final do ano, né? É, o que eu vivo falando assim pros internos que acabam rodando com a gente é a ideia de aproveitar aqueles estágios que você está passando para você estudar o tema. Porque acaba consolidando o conhecimento muito melhor e a chance de você esquecer aquilo é muito menor do que de você ter visto uma aula, ter lido um capítulo de livro e achar que você vai lembrar daqui 9 meses, 6 meses, que é quando chega a prova, né? Sim, Que acaba que você tem, sei lá, em janeiro você pega, janeiro, fevereiro, março, um tema e você não vai voltar nele mais. Às vezes você vai voltar só num resumo, só numa coisa mais simples. Se não consolidar bem, acaba atrapalhando bastante. Então, focar bastante em ver casos, estudar, fazer exercício. E já no R3, assim, na prova do R+, eu tive a experiência de que ter pessoas perto, estudando junto, acabam dando um gás, assim, pra você sair daquela, poxa, eu tô cansado, não vou estudar. A gente fazia as provas junto, a gente conseguia discutir, um acabava ensinando algum tema que lembrava mais do que o outro. Isso aí foi bem bom, assim, ter grupos de estudo, ter amigos perto vai fazer bastante diferença. isso é legal. E tu falou de revisão, né? Você conseguia fazer umas revisões periódicas ou na loucura não conseguia? Não fiz, não. Eu fiz assim, fiz o extensivo, algumas coisas eu não consegui cumprir, vi só no HIT. Sei, E assim, acaba que o cronograma era realmente de ter uma revisão no final do ano, né? sim, Então eu via as aulas, fazia resumo, as que eu já estava certo, eu só revi no HIT com o meu resumo em mãos, meio que seguindo, assim, vendo se tinha que completar alguma coisa. E as que eu não tinha feito, eu realmente só vi do HIT e, teoricamente, assim, o que era mais essencial para a prova. Talvez o estudo não foi tão aprofundado, mas foi suficiente para acertar as perguntas. isso é legal. E você já pensa em alguma, né, o que que você vai fazer depois da residência ou ainda você só tá pensando em sobreviver a Ah, ela? na verdade, assim, nosso serviço tem um fellow já meio que, assim que a gente acaba seguindo em uro-oncologia e robótica. Vamos acabar mantendo pelo menos mais um ano de vínculo aí com a instituição direto. E acaba que, estando no Einstein, a gente entra nas equipes do próprio serviço, dos nossos assistentes, acaba trabalhando nos hospitais de ensino que o Einstein tem. E a minha ideia é manter isso. É, Manter
dentro do serviço, talvez voltar para Sorocaba, dependendo da oportunidade que aparecer, a gente vai ter que ver ainda mais os Sim, próximos passos aí. Mas a sim. ideia é manter pelo menos, fora os 3 da Uro, mais um aí no Da, serviço. já para uro-oncologia, né? Isso, Ah, legal. E tá gostando da residência do Einstein? Como que é? Assim, você começou agora em março, não foi? isso. Tem 3 meses aí. É, você notou muita diferença lá de Sorocaba, o ritmo? Como é que foi? Em termos de ritmo, assim, da cirurgia geral pra urologia é muito diferente. Cirurgia geral é mais loucura, mais plantão, mais urgência, porém com muitos residentes juntos. Então o serviço você consegue dividir bastante. Aqui no Einstein a gente tem 2 hospitais e 2 residentes por ano. Então teoricamente você fica sempre, entre aspas, sozinho como R-. Então fica um no Vila Santa Catarina, um no Mboi-Mirim. No mês seguinte troca. A gente teve experiência desse ano do meu colega R igual acabar desistindo, então tô só eu. E agora eu tô meio que cobrindo os 2 hospitais. Alguns dias Nossa. da semana eu vou pra um, alguns dias da semana eu vou pro outro. Mas tá dando certo, assim, o serviço é excelente, tem um volume enorme, assim, a gente consegue fazer bastante procedimentos. Não para, né? Não tem É. jeito. Mas assim, o serviço é realmente muito bom. Ah, que legal. E vocês têm bastante estágios ou é mais essa coisa do bloco mesmo, de um hospital e o outro hospital que vocês rodam? Durante o R3, a gente roda nesses 2 hospitais. O Mboi-Mirim, ele é um hospital secundário, então mais voltado à urologia geral. Então vai ter bastante endurologia, trauma, urgência, cálculo, essas coisas assim. E o Vila Santa Catarina é um hospital oncológico. Então acaba tendo um volume muito maior de cirurgias oncológicas eletivas, menos urgências, porém com toda a gama da uro-oncologia, né? Desde as cirurgias abertas para alguns casos, cirurgias laparoscópicas e agora a gente introduziu também no nosso serviço as cirurgias robóticas. Então a gente acaba conseguindo ter assim a experiência basicamente de todas as áreas da urologia e das subespecialidades, tipo infantil, infertilidade, a gente acaba rodando fora durante o R5. Então a gente Hum, passa um mês em cada especialidade no R5 e acaba, assim, ficar um mês no Vila Santa Catarina operando o uro-onco, no mês seguinte faz algum estágio, no outro mês volta pro Vila Santa Catarina operando um uro-onco e acaba indo para outro estágio. Então você consegue ter um volume de uro-oncologia, tanto de experiência de ambulatório quanto de cirúrgico, e também tem a experiência das subespecialidades que acabam que em muitos locais você não consegue ter tanto contato de perto, né? sim. Ah, uma gama bem ampla, então, Sim, né? bastante coisa. É. Ah, é muito legal. E, bom, eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você queira falar aí dos seus estudos, da residência, enfim, de como que foi? Creio que, assim, dedicação e foco é suficiente para que as pessoas consigam alcançar os objetivos, hein? Ah, perfeito. Então tá joia. Então, muito obrigada por estar aqui hoje, Gabriel. Espero que você tenha aí muito sucesso na sua carreira. Muito obrigado para você também, né? Sim, hoje eu tô começando, você já tá mais perto do final, né? Vai chegar lá também. Ah, então tá joia. Tchau, tchau. Muito Tchau, obrigada. tchau. Boa noite. Boa noite.